visitar a empresa, aquelas pessoas que são convidadas a dar treinamento. E essa população flutuante, ela tem um leque muito extenso quando você começa a trabalhar, inclusive com as famílias dos trabalhadores que porventura possam até ir lá, que aí a empresa pode montar ali um dia de determinado festivo, e de repente ali você tem uma população flutuante, pessoas que não fazem parte do quadro de empregados da empresa, que não estão lá diariamente, mas que esporadicamente podem visitar para entregar material, podem estar lá para dar um treinamento, para prestar uma consultoria. Essa é a população flutuante. Ela não está lá todo dia, ela vai lá para atender alguma coisa, alguma necessidade e sai. Ela passa lá um período de tempo determinado. Mas eu quero dizer para você que agora sim vai funcionar a visão sua de técnico de segurança para montar essa estrutura de brigada. Porque essa pessoa, essa população flutuante que chega na empresa, antes de entrar na empresa, ela precisa conhecer a empresa. Jefferson, como é que isso pode acontecer? Uma pessoa de fora, antes de entrar, já conhecer a empresa. Olha, você vai ter que montar um plano, né? Nesse plano, o indivíduo, antes de entrar na empresa, ele precisa se identificar, ele precisa dizer a que veio, para qual setor vai. E aí ele precisa saber que aquela empresa ela tem áreas de risco, que aquela empresa ela tem trabalhadores que trabalham na brigada, que aquela empresa ela tem uma rotina diária que se segue, que aquela empresa tem um protocolo a ser estabelecido. O que é que tem nesse protocolo? Bom, esse indivíduo precisa saber que não pode andar por todos os lugares, e se andar, tem que andar de capacete, tem que andar com o sapato fechado, tem que andar com a máscara de proteção contra algum agente que venha trazer para ele problema respiratório, um protetor auricular. Então, antes de entrar na empresa, dependendo do tipo da empresa, ele precisa saber os setores que ele pode ir, as passagens que ele pode estar tendo acesso. Ele precisa saber, inclusive, do efeito sonoro, do sinal sonoro que é dado no caso de uma emergência, no caso de um incêndio, no caso de uma situação em que a brigada é ativada. Porque nós vamos chegar ao ponto de estar dizendo para o visitante, para a população fixa, que ele deve se portar como uma pessoa que não faz parte da empresa, mas que está ali sob a responsabilidade da empresa. Enquanto estiver lá dentro, a empresa tem que cuidar da segurança dele. Então ele precisa saber por onde andar, por onde passar. E isso ele pode ter acesso e deve ter acesso já na portaria. Ele precisa ter acesso a um protocolo. Um protocolo, procedimento. O que é que eu devo fazer? Se tocar uma sirene, se por acaso houver uma explosão, quem eu devo procurar? A brigada de emergência será a pessoa indicada a quem ele deve se reportar. A brigada de emergência é a pessoa mais preparada que no acidente vai coordenar as situações, na emergência vai coordenar as situações, ok? Mas tudo isso tem que ser estabelecido num protocolo já na portaria, tudo bem? Tati, alguma pergunta mais? Alguns colegas estão pedindo para o professor resolver a questão da aula passada. E Paulo Gravatar, será que pode simplificar mais as atividades para melhor entendimento? Ok. Em relação à atividade passada, só se eu fizer aqui vários ensaios, né, de tipo como posso responder, mas infelizmente não podemos estar aqui nesse momento tratando da atividade passada. A atividade passada, ela vai ser corrigida, como eu já falei, e cada aluno, cada especialista pode ter usado como modelo populações fixas diferentes. População fixa que trabalha internamente, eu já falei. Alguns usam na fórmula 10 pessoas, outros usam 20, outros usam 50. E aí, isso não vai interferir na resposta correta, né? Dependendo do número de pessoas, se ele fez corretamente, vai estar certa a resposta. Então não fique aflito, não fique ansioso com a atividade passada. Em relação a explicar um pouco mais sobre a linha de condutas e procedimentos traçadas na empresa, o técnico de segurança tem que estar bem atento
Porque as pessoas que chegarem à empresa, elas vão ter que passar por esse protocolo. Elas vão ter que assistir talvez até um vídeo de procedimentos. Eu não sei se aqui alguns já tiveram a oportunidade de visitar algumas empresas, algumas indústrias, que antes de você entrar na empresa, você vai para uma sala, assiste um vídeo do que a empresa trabalha, basicamente, dos riscos que a empresa tem, de onde você deve estar caso aconteça um acidente ou emergência, a quem você deve se reportar, de que maneira você deve andar dentro da empresa, algumas orientações acerca do tipo, você não pode filmar sem autorização, você não pode tirar fotos sem autorização, tudo isso faz parte de uma linha de procedimentos do protocolo, tudo bem? Então a gente vai ver isso mais detalhadamente na nossa aula slide, que eu vou pedir para a Billy lançar lá na tela algumas justificativas do que ainda nós podemos fazer. Proteção do meio ambiente. Nós temos que ter cuidado na questão da proteção do ar, da terra e da água. Antes de ir adiante, acompanhem comigo aqui a situação. Proteger o ar? Mas Jefferson, eu estou na minha empresa, na minha indústria, como é que eu vou proteger o ar? Existem empresas que elas começam a entrar num grupo de risco que poluem muito o meio ambiente, o ar, com uma projeção de aerossóis, de aerodispersóides, digamos, fuligem, muita fumaça, e promove uma poluição desnecessária, né, nos campos, na vizinhança, no ar em si, afetando a camada de ozônio e promovendo também o chamado efeito estufa, que é o efeito em que existe uma camada que impede, uma camada de poluição, de ar poluído, que impede que os raios solares eles cheguem à atmosfera, que haja uma renovação do ar, que ele flui naturalmente, mas essa camada ela faz com que algumas cidades que assim, dispersam muita fumaça no meio ambiente, elas possuem esse tipo de característica do efeito estufa, onde o calor é exagerado, onde não existe uma circulação de ar adequada, mas é pelo número de poluentes jogados no meio ambiente, no ar. E a sua empresa, amigo técnico de segurança do trabalho, se você perceber que está acontecendo isso, o técnico de segurança do trabalho, ele tem a responsabilidade de orientar, de prevenir, de buscar informações concretas até a base legal de tudo isso, que traz para a empresa adotar maneiras de diminuir esse índice de poluição. E o técnico de segurança vai ser o primeiro a ser procurado no caso de uma fiscalização. E aí você, técnico de segurança, tem a responsabilidade de prevenir a direção da empresa, de como utilizar filtros, de como diminuir essa poluição desnecessária. Porque, olha, eu vou dizer algo aqui que parece ser muito pesado, que parece ser muito difícil, mas é necessário que eu diga para você que está se formando, que está ali buscando ser um bom técnico de segurança. Você sabia que a grande parcela de pessoas que se diz técnico de segurança, ela está vivenciando, talvez por negligência, talvez por imperícia, talvez ali até por imprudência, vivenciando uma situação de omissão. Por quê? É muito mais barato investir em equipamento de proteção individual, em equipamento de proteção coletiva, obrigar o funcionário a trabalhar com EPI, do que de repente ele solucionar um problema de cunho geral. Um exemplo disso, como, Jefferson? Vou lhe dar um exemplo. Existe uma população que trabalha numa empresa que ela tem que estar de capacete direto, no sol quente e tal, porque existe risco de cair alguma coisa lá do alto da empresa onde está sendo construída alguma melhora, e aí o diretor obriga ali junto com o técnico ao pessoal usar um capacete que realmente esquenta no sol, que dá dor de cabeça, quando ele poderia montar uma malha, uma rede de proteção
ali no pátio da empresa, por exemplo, estou citando um exemplo aleatório, uma malha e uma rede de proteção, onde qualquer objeto que viesse a cair, caísse na malha e não na cabeça do funcionário que está sendo obrigado a utilizar um capacete. Um outro exemplo é um local que existe muito barulho, muito ruído, e de repente é melhor você comprar protetor auricular e mais barato e obrigar todos os funcionários a usar protetor auricular do que, por exemplo, resolver o problema do barulho da máquina, né?